Presidente, primeiro cumprimentar Vossa Excelência por ter tido não apenas a sensibilidade, mas o compromisso de ter priorizado esse item de pauta na Comissão de Constituição e Justiça para que possamos enfrentá-lo e, obviamente, deliberar sobre esse tema que, a meu juízo, precisa ser varrido das práticas e dos costumes da vida política brasileira. O foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, é um instrumento pelo qual tribunais específicos têm o poder de processar e julgar determinadas pessoas. No Brasil, o foro privilegiado vem de muito longe e hoje se apresenta como um remédio que, graças à dosagem extrema com a qual é ministrado, virou na prática um veneno. Mas quem surgiu primeiro no país? A Constituição ou o foro privilegiado? Os dois nasceram juntos. Logo na primeira Constituição do país, promulgada em 1824, no Império, o foro privilegiado já estava lá, marcando presença desde sempre. Vejamos o que diz o artigo 47 da nossa primeira Constituição, senhor presidente, meu caro senador Anastasia. É atribuição exclusiva do Senado conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado, senadores e deputados durante a legislatura. Agora vejamos aos dias de hoje o absurdo adicional de um outro artigo da mesma Constituição, o artigo 99, que torna a figura do imperador de então inimputável. Diz o artigo: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Vejam, Vossas Excelências, o que era a tradição cultural da época, não apenas do Brasil, mas uma tradição desde todos, sempre. Ao Supremo Tribunal de Justiça, a mais alta corte da época, a Constituição reservava o seguinte papel: conhecer dos delitos e erros do ofício que cometeram os seus ministros, os empregados do corpo diplomático e os presidentes das províncias. A partir daí, senhor presidente, ocorreu o quê? O foro privilegiado não apenas continuou, como também se ampliou largamente ao longo das 6 constituições republicanas que vieram na sequência. Na Constituição de 88, o instrumento atingiu seu ápice, contemplando um enorme leque de autoridades num patamar sem equivalência em qualquer outro país. Após debate intenso entre os constituintes, a atual Constituição, apesar de ser considerada a mais democrática de todas, não prevê expressamente a vedação do foro privilegiado. Muito pelo contrário. A Constituição Cidadã acabou sendo absolutamente generosa no quesito foro privilegiado, ampliando o fosso entre a maioria da população e uma parcela minoritária de privilegiados. O resultado disso é que, atualmente, segundo estatísticas oficiais, são mais de 22 mil pessoas em nosso país gozando do inaceitável privilégio de responder a processos criminais diretamente a tribunais especiais e não a um juiz comum pelos seus crimes. São protegidos pelo foro especial presidente e vice-presidente da República, ministros, deputados estaduais e federais, senadores, comandantes das Forças Armadas, governadores, prefeitos, juízes dos tribunais superiores, juízes estaduais e federais, desembargadores e membros do Ministério Público e dos tribunais de contas da União e dos Estados. Conforme o cargo que ocupa, esses brasileiros são julgados por tribunais de justiça dos estados, tribunais regionais federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Não por acaso o foro privilegiado está diretamente associado à impunidade, pois dá tratamento especial a alguns cidadãos
fazendo com que o julgamento deles se atrase mais do que o normal e o aceitável. É algo, portanto, intolerável. Precisamos acabar com essa verdadeira farra do foro privilegiado em nosso país. O artigo 5º da Constituição estabelece que todos os cidadãos são iguais perante a lei, mas o foro privilegiado é uma exceção, a meu juízo, imoral, que acabou virando regra. Na República, a lei nos iguala, pelo menos assim deveria ser. Estamos aqui a avaliar um instrumento que nega a igualdade e exalta e potencializa a impunidade. Para nós, parlamentares, que prerrogativas deveríamos ter para exercer nossa missão com total liberdade? Só as que garantem a palavra para afirmar nossas convicções sem qualquer tipo de censura. É excesso qualquer prerrogativa para além do limite da chamada imunidade material que torne inviolável os parlamentares, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e voto no exercício do mandato. Para os crimes comuns, não há qualquer sentido da proteção do foro privilegiado. O bom senso, a experiência internacional, o direito comparado e o histórico desse instrumento recomendam, portanto, a sua revisão, e é isso que temos a oportunidade de fazer na Comissão de Constituição e Justiça nesta oportunidade. Em bom português, o foro privilegiado serviu e serve, até hoje, de biombo para ocultar delitos praticados por uma minoria, como escudo para retardar ou mesmo anular punições. Hoje, são 84 inquéritos envolvendo 53 deputados e senadores, o que se tornaram ações penais no Supremo Tribunal Federal, estão, na média, há mais de 7 anos, inclusive sem previsão de desfecho. Desse total de processos, 22 tramitam há mais de 10 anos na instância do Supremo Tribunal Federal. Outros 37 já passam de 6 anos à espera de julgamento. O foro privilegiado afronta a democracia e a cidadania quando se sabe também que só 16 dos mais de 500 parlamentares processados no Supremo Tribunal Federal entre 88 e o ano passado foram condenados por crimes comuns contra a administração pública. Por essas e outras razões, senhor presidente, é que com muita convicção, tranquilidade e afirmação, eu declino o meu voto absolutamente favorável ao fim do foro privilegiado, insistindo que esta farra, que este tipo de impunidade tem potencializado a impunidade em nosso país e que não está reservado apenas a políticos, mas a um conjunto de autoridades que, na prática, se transformaram em cidadãos de primeira classe à medida em que gozam desse privilégio que, a meu juízo, é insustentável. Manifesto, portanto, o meu voto sim e favorável ao fim do foro privilegiado. Muito obrigado, senhor presidente.